estudando, a gente percebe 3 coisas básicas. Primeiro, a vida é curta. A primeira coisa que a gente vê é que a nossa vida é curta. Por quê? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 24 quilômetros de distância. Para os judeus, um caminho de um dia de sábado. Então, não era tão longe. 24 quilômetros não é tão longe. Eu, particularmente, daqui para a Regente, eu faço a pé em 1h20. Que é mais ou menos um pouquinho menos do que isso, né? 21, 22 quilômetros daqui lá. Então, 1h30 de viagem, mais ou menos, você vê. Só que imagina num deserto, num local como Israel, aquela densidade demográfica que sobe, desce, morro, aquela coisa toda. Então, é um caminho um pouco difícil. E assim também é a nossa vida. Mas ela também é curta. No Salmo 90, no verso 10, diz que a duração da vida de um ser humano é de aproximadamente 70 anos. Alguns, pela sua robustez, força física, conseguem chegar aos 80. É claro que hoje em dia tem gente passando disso, mas no tempo bíblico, usando só a Bíblia, a gente vê que a média de idade normalmente era essa. E 70 anos é curto. Eu tenho 44. Eu olho para trás e parece que foi ontem. Às vezes eu lembro de coisas que eu tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade. E eu acho que, nossa, mas parece que foi ontem. Se a gente for aprender um pouco disso, olha aqui. Faz exatamente 19 anos que morreu Michael Jackson. Não parece? 19 anos. As Torres Gêmeas caíram em 2011. Olha quanto tempo faz. E às vezes a gente não consegue perceber, porque a nossa atividade diária é tão grande, tão intensa, que a gente não vê o tempo passar. Eu abri os olhos, fechei, abri de novo, estamos em 2024. Passou um ano, a história passou. O que eu fiz no ano passado? Assim, nada. Então a gente tem que perceber que a vida é curta. E nessa curtidez da vida, curtidez eu acho que não foi sempre, né? Nessa vida curta, para falar mais prática, essa nossa vida curta, ela tem algumas coisas interessantes. Nessa vida curta, a gente passa por coisas que a gente não imagina. Ninguém sai de casa esperando que vai ser assaltado. Você sabe que é assim? Você pode até sair precavido. Vou ficar olhando para um lado, não vou te apreciar. Você não espera que você vai sair na rua, ir para algum lugar, determinado lugar alguém vai te bater, deixar meio morto no meio da rua. Você imagina. Então, a vida é desse jeito. Além de ser curta, ela é inesperavelmente surpresa. Por isso que a gente tem que vigiar. Lá em Coríntios 10, 12, diz: aquele que está em pé, quando te fala que não, caia. A gente tem que estar atento o tempo todo. Então, além da vida ser curta, e a gente tem que estar atento o tempo todo, a gente precisa entender o seguinte: a vida às vezes é ingrata. Quem a gente espera que vai ajudar a definir as coisas. É Deus. Por quê? Porque Jesus começou o texto, começou a palavra, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho encontrou 2 salteadores, que bateram nele, espancaram ele e deixaram ele meio morto, quase morto. E aí passou, vindo pelo mesmo caminho, verso de número 31. Eu sempre falo para os irmãos, nunca fecha a Bíblia quando estiver pregando, está confundido com o pregador está dizendo, tá? Então, se você fechou, abre aí e vê o verso 30. Amém. Verso 30 diz assim, 31. Por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo, passou de lado. Deixa eu falar uma coisa para você. Detalhe, pelo mesmo caminho. A vida é boa para mim, é bom para você também. A vida é surpresa para mim, é surpresa para você também. A vida tem percalço para mim, tem percalço para você também. Por isso que nós temos que estar vigiando. Não adianta você ser um filho de Deus, um homem de Deus, alguém que está na direção de Deus, está na obediência de Deus, mas a vida faz isso com todo mundo. Eclesiastes capítulo 9, verso 2 ou 3, se não me falha a memória, diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos, tanto aos justos quanto aos injustos, tanto aos puros quanto aos impuros. Então nós precisamos vigiar. Jesus já disse isso. Deus. Para que não temos de você. Porque a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Estamos em guerra, estamos em batalha. Em qualquer deslize nosso, a gente pode ser pego de surpresa. E aqui lá foi pego de surpresa. Só que Jesus usou isso, daqui a pouco, quando a gente chegar no verso 36, eu vou explicar para vocês porque eu vou frisar muito o 26 e 27. Esse sacerdote, olhando pelo lado natural da coisa,
ele viu aquele homem e passou de largo. Um detalhe muito interessante. Se você pegar, aí é fácil, você tem um mundo rápido, de Jerusalém para Jericó é uma descida. E essa descida ela faz meio que uma curva, e é uma curva larga, uma rua larga. Ou seja, o sacerdote, quando estava descendo pelo mesmo caminho, pode ser que ele tenha visto as pessoas fazerem tudo, porque dava distância de vista. Ele poderia ter visto o que fizeram aquele homem. Mas diz que ele, vendo o homem, passou de largo. Por que ele fez isso? Muitas teorias têm acerca disso. Eu quero trazer uma coisa para vocês. Levítico 21:11 diz que nenhum sacerdote podia tocar nada impuro, nem que fosse o seu pai ou a sua mãe. Levítico 21:11. Não poderia tocar em nada impuro. Se o homem estava meio morto, ele não é médico, ele não tem como saber se está morto ou não. Se ele tocasse no morto, ele seria automaticamente desligado por um período de sacerdócio e não poderiam fazer o seu ofício. Então aí a gente entende uma coisa interessante, que a religiosidade, em vez de nos aproximar das pessoas, nos afasta. Porque ele foi fiel ao que ele aprendeu. Ele aprendeu aquilo. Jesus sempre foi contra as tradições. Eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou ficar as 2 horas só falando disso. Mas Jesus foi sempre contra as tradições. E ele era um homem de tradições. Lembra de Pedro? Pedro viu um sinal, teve uma visão, desceu um lençol do céu, com um monte de animal que Levítico 11 diz que era impuro. Ele disse: nunca vou tocar num negócio impuro. Mas não era Deus que estava mandando. Aí ele: não, mas eu nunca toquei num negócio impuro desse mundo. Por que você tem um monte de impuro aqui que eu purifiquei? Porque a pessoa que é devida a